conjunto dos números racionais. Galera, agora é briga de gente grande. Olha só, conjunto dos racionais. Vou colocar até em preto, para depois facilitar o nosso realce. Conjunto dos números racionais é todo conjunto formado por elementos que possam ser representados por meio de fração. Tudo bem? Beleza. Então, olha só. O conjunto dos racionais, agora a gente foi para a letrinha aqui, o conjunto dos racionais é formado por elementos x, né? Tal que esse x pode ser representado pela divisão, ou seja, por meio de uma fração de dois inteiros, tá bom? De dois inteiros. Tal que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros não nulos. Tudo bem? Olha que interessante. Percebam que o B são os inteiros não nulos. Por quê, galera? Porque no denominador não pode existir um número que é o número zero. Tá bom? Tranquilo? Além disso, galera, eu atento a vocês o seguinte. O MDC entre A e B, para fins de classificação da fração, né, tem que ser igual a 1. Ou seja, esta fração, a fração deve ser irredutível. Não poder mais simplificar. Não poder mais cortar elementos parecidos, né? Elementos iguais, tá ok? Então ela tem que estar na sua forma irredutível. Por isso que o MDC é igual a 1. Não vou me ater, melhor dizendo, ao conceito de MDC. Até porque isso aqui será visto lá na matemática 2. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Então, conjunto dos racionais, vamos começar a destacar. Vamos lá, galera, vamos acordar. Ó, conjunto dos números racionais, representado pela nossa letra Q. Tudo bem? É todo conjunto formado por elementos que possam ser expressos por meio de fração. Então, elementos que possam ser representados por meio de fração. Essa fração é uma fração A sobre B, aonde A é o elemento pertencente, aos inteiros, e B é o elemento pertencente aos inteiros não nulos, porque no denominador não pode existir o elemento zero. Tá? Tudo bem. Exemplo, vamos lá. Exemplo de número racional. Por exemplo, 2 sobre 3. 2 sobre 3 é um número racional. Outro exemplo de número racional. 7 sobre 2. 7 sobre 2 é um número racional.
Outro exemplo de número racional. 5. Ué, o 5 também é um racional? É. Porque, na verdade, é como se fosse 5 sobre quanto? 5 sobre 1. E assim por diante, tá, galera? Tem infinitos números racionais aí pra gente brincar. Esse racional aqui, que eu atentei aos senhores, isso aqui é chamado de racional. Racional unitário, devido ao denominador ser 1, tá? Racional unitário. Tudo bem até aqui? Existem algumas classificações de frações, né, que nós vamos ver mais à frente o que vem a ser. Mas, resumindo, resumo da ópera, conjunto dos racionais é o conjunto formado por elementos, por números, que possam ser representados por meio de fração. Tá? Então, aqui está a definição formal matemática dela. Lembrando que essa fração tem que estar na sua forma, o que, meus queridos? Na sua forma irredutível. Tudo bem? Beleza. Vamos que vamos. Classificação das frações. Galera, primeiro, o que vem a ser fração. Fração, o que vem a ser fração. Galera, fração é o quociente entre dois números. Tudo bem? É o quociente entre dois números. Aí, olha só. Esse quociente entre dois números, ele pode aparecer assim, ó. Né? A sobre B. Isso aqui é uma fração. Tudo bem? O que a gente precisa saber dessa brincadeira aí? Que o B tem que ser diferente de zero para essa fração existir, para esse racional existir, B tem que ser diferente de zero. E outra, uma nomenclatura. O A é chamado de numerador e o B é chamado de denominador. Tá? Não vou me preocupar em antecedente e consequente, que a gente vai estudar isso aí lá em razão e proporção, tudo bem? Show de bola. Numerador e denominador. Denominador sempre diferente de zero. Então, classificação da fração. Primeiro, o conceito de fração é o quociente entre dois números. Beleza. Vamos estudar agora as diversas classificações de fração. Vamos lá. Fração própria. Galera, fração própria. O que vem a ser uma fração própria? Numerador menor que o denominador. Tá? Numerador menor que o nosso denominador. Exemplo de fração própria. Exemplo. 2 sobre 3. Tá? 2 sobre 3. Tranquilo? O numerador é menor que o denominador. Agora, fração imprópria. Fração imprópria, mestre. Por exclusão, né? É o numerador maior que o denominador. É isso mesmo? É. Denominador. Tá? Exemplo. Isso. Mandou. Olha aí. 3 sobre 2. Isso aí. 3 sobre 2 é uma fração imprópria. Tá? Tendo em vista que o numerador é maior que o denominador. Show de bola? Fração decimal. O que vem a ser uma fração decimal? É toda fração cujo denominador
é uma potência de 10. Tá? Então, para ser fração decimal, o denominador tem que ser uma potência de 10. Exemplo, né? Exemplo, para tornar mais prático aqui a nossa vida. Exemplo. 3 sobre 10 elevado a 1. Outro exemplo. 7 sobre 100, né? 100 é como se fosse 10 ao quadrado. E assim por diante, tá? Então, tem que ter uma potência de 10. O denominador tem que ser uma potência de 10. Beleza? Show de bola. Fração ordinária. Fração ordinária eu não sei o que é não, mestre. Olha só. Simples. É toda fração. Toda fração cujo denominador não é potência de 10. Então, toda outra fração cujo denominador não é potência de 10, ela será classificada como fração ordinária. Exemplo. Exemplo, qualquer uma. Cujo denominador não seja uma potência de 10. 5 sobre 7 é uma fração ordinária. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Beleza. Fração aparente. Galera, fração aparente. É toda fração que, ao sofrer simplificação, resulta um número inteiro. É isso aí. Se você simplificar, resulta um número inteiro. Exemplo. 4 sobre 2. Galera, 4 sobre 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é o 4, sobre 2. E eu consigo simplificar? Consigo. E o resultado aqui foi quanto? O resultado é 2. Ou seja, a partir de uma fração, 4 sobre 2, ela é aparente porque ao simplificar resultou um número o quê? Um número inteiro. Quando isso acontece, é chamado de fração aparente. Na verdade, ela está só parecendo ser uma fração, mas na verdade é um número inteiro. Tudo bem? Tranquilo? Lindo, 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 lindo. Vamos que vamos. Frações equivalentes são frações que possuem o mesmo resultado, o mesmo valor, né? Vamos lá. Frações são frações com o mesmo valor. Vou dar um exemplo de frações equivalentes. Olha só, exemplo. 2 sobre 3 é igual, é equivalente, né, a 4 sobre 6. Tudo bem? 2 sobre 3 é igual a 4 sobre 6. Tá? Ah, mas por que é igual? Galera, olha só. Você tem que ter em mente que 4 é 2 vezes 2. E 6 é 2 vezes 3. Sim ou não? Sim. Existem elementos em comum? Existe. Simplifico? Simplifico. Qual o resultado? 2 sobre 3. Então, perceba que 4 sobre 6, eita, 4 sobre 6, na verdade é uma fração que ela está escrita de uma forma diferente, quando na verdade ela da sua forma irredutível é 2 sobre 3. Tranquilo? Show de bola. O que são frações homogêneas?
Caramba, mestre, tudo isso de nome precisa decorar? Não, não precisa. Estou passando só a título de conhecimento, tá bom? E uma outra aqui vai servir para vocês lá na frente, tá bom? Frações homogêneas são frações que possuem o mesmo denominador. Tá? Exemplo. 7 sobre 9 e 8 sobre 9. Percebam que elas possuem o mesmo que é? O mesmo denominador. Mesmo denominador. Se isso acontece, essas frações são o quê? São homogêneas. Por consequência, as heterogêneas, né? As heterogêneas são frações que possuem denominadores diferentes, tá? Denominadores diferentes. Tudo bem? Então, exemplo de frações desse tipo. Tem um monte, né? 5 sobre 9 e 11 sobre 3. Percebam que são frações irredutíveis, cujos denominadores são o quê? São diferentes. Então, denominadores diferentes, as frações serão o quê? Heterogêneas. Fração mista ou número misto, né? Isso aqui é aquela fração que possui uma parte inteira. É toda fração que possui uma parte inteira. Que possui uma parte inteira. Então, olha só. Exemplo de número misto. Eu colocando de verde. Olha só. Exemplo de número misto. Exemplo. 9 sobre 2. Galera, 9 sobre 2, eu posso abrir da seguinte forma. O 9 nada mais é que 1 mais 8 sobre 2. Se eu estou somando e possui o mesmo denominador, eu posso abrir isso aqui da seguinte forma. Meio mais 8 sobre 2. Porque na fração com o mesmo denominador, eu consigo somar os numeradores e repete o denominador. Se eu conseguir colocar 8 sobre 2, olha só, 8 sobre 2, perceba que isso aqui é uma fração imprópria, então ela gera parte inteira, tá bom? Ou seja, 8 sobre 2 é 4. Então, 4 mais 1 sobre 2, ou simplesmente 4,5. Tá bom? Isso aqui é um número misto. Isso aqui é um número misto, tá? E para eu resolver, basta, para eu encontrar que número é, basta eu imaginar que ali tem um sinalzinho de mais, né? Aí eu retorno para a minha fração original, que é 9 sobre 2, tá? E fração irredutível é aquela fração que não pode ser mais o quê? Simplificada. É toda fração que não se pode mais simplificar. Tudo bem? Então, fração irredutível, um exemplo bem prático, né? Olha aí. 2 sobre 3. Eu consigo simplificar? Não, porque não possui elementos em comum, fatores primos em comum. Então, esse é um tipo de fração irredutível.
Comparação de frações, beleza? Comparação de frações. Vem comigo. Galera, até aqui tá tudo bem? Tá tranquilo? Vimos o que é números racionais, o conceito de números racionais. Vimos ainda o que é uma fração e as classificações da fração. Tranquilo? A partir de agora, nós vamos entrar em comparação de frações. Como é que eu sei que uma fração ela é maior que outra? Tá? Como é que eu comparo frações? Existem 3 formas de você comparar. Na verdade, existem 3 situações que podem aparecer na sua prova. Né? A primeira situação são frações com denominadores iguais, perfeito? E a segunda situação é com denominadores diferentes. Sendo que dessa segunda, que são com denominadores diferentes, ela se subdivide em outras 2, com numeradores menores e com denominadores maiores. Tá? Então, há umas subdivisões aí que eu vou esquematizar aqui bonitinho para você, beleza? Vem comigo aqui para o slide. Vamos lá, comparação de frações. Comparação de frações. Vou pegar aqui. Vamos lá. Primeira situação. Com denominadores iguais. Galera, com denominadores iguais, eu tenho o seguinte. Com denominadores iguais. Por exemplo, 2 sobre 3 e 5 sobre 3. Percebam que os denominadores são iguais. Sim ou não? Agora, eu vou apagar esse E aí. Vou apagar esse conectivo. Só para depois colocar quem é maior, quem é menor. Vamos lá. Eu quero saber se 2 sobre 3 é maior ou menor que 5 sobre 3. Percebam. Olha só. Quando eu tenho com denominadores iguais, olha só, hein? Será maior aquela que possuir maior numerador. Tá bom? Então, olha só. Os denominadores, eles são iguais. Os denominadores são iguais. Qual que tem o maior numerador? Maior numerador é 5/3, né? O numerador é o 5. Então, consequentemente, essa fração 2/3 é menor que 5/3. Logo, 5/3 é maior que 2/3. Tudo bem? Um outro exemplo. Vamos lá. Vamos lá. 7 sobre 4, tudo bem? E 6 sobre 5. Qual que é maior? 7 sobre 4 ou 6 sobre... Perdão. 7 sobre 4. Estou falando de denominadores iguais, não é isso? 7 sobre 4 ou 11 sobre 4. Percebam que os denominadores são iguais. Né? Eu estou no caso de denominadores iguais. Se os denominadores são iguais, aquela fração que possuir o maior numerador será a maior fração. Então, 11/4 é maior que 7/4. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Show de bola. Agora, existe a situação... Segunda situação. Com numeradores iguais. Galera, com numeradores iguais, olha que legal. Com numeradores iguais,
será maior aquela que possuir menor denominador. Ué, é isso aí? É isso aí mesmo. Tem que ser menor denominador, porque quanto por menos você dividir, maior parte será. Então tem que ser o menor denominador. Vou dar um exemplo. A. Iguais numeradores, né? Então vamos lá. 2 sobre 7 e 2 sobre 11. Galera, eu estou pegando 2 e dividindo por 7 pessoas. E estou pegando R$2 e dividindo por 11 pessoas. Qual parte ficará menor quando eu dividir por 11 pessoas? Não é isso? Então, percebam que faz sentido. Quanto menor o denominador. Qual o menor denominador? 7. Logo, 2 sétimos é maior que 2 sobre 11. 2 onzeavos. Tudo bem? Um outro exemplo. B. Vamos lá. 7 sobre 4 e 7 sobre 3. Né? Percebam que para eu ter uma fração maior com os numeradores iguais, eu preciso ter o menor denominador. Então, qual é maior? 7 terços. Né? Que eu vou pegar 7 e vou dividir por 3 e não por 4. Porque o 3 tem menos pessoas para dividir. Logo, a parte ficará maior. Beleza? E agora o nosso último caso. Nosso terceiro caso. Com numeradores e denominadores diferentes. Com numeradores e denominadores diferentes. Quando isso acontece, qual é a técnica? Qual é a técnica? Vou colocar até em outra cor aqui, ó. Qual é a técnica? Deverá igualar um dos dois termos, 2 pontos, ou numerador ou denominador. Então você vai ter que igualar ou o numerador ou o denominador. Se você igualar o numerador, você vem para o caso 2. Se você igualar o denominador, você vem para onde? Você vem para o caso 1. Tranquilo? Exemplo. Bem tranquilo, galera. Bem didático aqui, ó. Olha só. Exemplo. 3 quartos, né? E 5 terços. Tá aí. Eu não sei qual é maior. Se é 3 quartos ou 5 terços. Tá? Eu tenho que igualar ou o numerador ou o denominador. Sim ou não? Beleza. Como é que eu faço essa igualdade de numeradores ou denominadores? Vou fazer da seguinte maneira. Olha só. Eu vou tirar o quê? O MMC. Tá? Vou tirar o MMC. 4 e 3 primos entre si. Então, o MMC é o produto entre eles. Então, aqui vai dar 3 e aqui vai dar o quê? 4. Resumo da ópera. Em cima vai ficar 3 vezes 3, 9. Aqui, ó, em cima vai ficar 4 vezes 5, 20. Ambos sobre o MMC, que é 4 vezes 3, que dá quanto? Que dá 12. Se os denominadores são iguais, é maior o que tiver o maior numerador. 20 sobre 12 é maior que 9 sobre 12. E 20 sobre 12 corresponde a que fração? 5 terços. Tudo bem? Uma outra forma de fazer, letra B.
Uma outra forma de fazer seria isso aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui, ó. 3/4 e 7/6. 3/4 e 7/6. Vou melhorar ainda, né? Vou melhorar. Vou colocar 6/7. Vou colocar 6/7 aqui. 6/7. E aí? Como é que eu posso fazer? Galera, olha só, uma outra forma. Perceba que o 6 é múltiplo de 3. Então, olha só, se eu multiplicar por 2 aqui e por 2 aqui, eu altero a minha expressão? Eu altero minha fração? Não, não altero. Porque 3 vezes 2 e 4 vezes 2, eu multipliquei em cima e embaixo. É como se eu tivesse multiplicado por 1, porque 2 sobre 2 dá 1. Beleza? Ou seja, essa fração aqui agora, ela fica como? 6, que é 3 vezes 2, sobre 8. Não é isso? 6 sobre 8. Agora sim, basta você comparar 6 sobre 8. Ó, agora eu vou comparar, ó. 6 sobre 8 com o 6 sobre 7. Né? Ué, 6 sobre 8, 6 sobre 7, numeradores o que, galera? Numeradores iguais. Se os numeradores são iguais, aquela fração que possuir menor denominador será maior. Por consequência, 6/7 será a maior fração. 6/7 corresponde a quem? Corresponde a essa segunda fração aqui que a gente estava utilizando. Tranquilo? Opa. Tranquilo? Sim ou não? Então, cooperação entre as frações, bem tranquilo, é só ter atenção, calma, que no final tudo dá certo. Tá ok? Vamos que vamos!